Fala pessoal, aqui estamos novamente para a parte 2 da avaliação e diagnóstico do padrão postural e funcional, ok? E para que fique mais fácil, né, eu vou reduzir a minha carinha aqui e vou ficar no canto, tá bom? Olha que legal. Então, nós temos aí, né, nossa segunda parte que vai ser abrangente, né, a avaliação postural estática e dinâmica. Creio eu que seja a parte que mais pecam em relação à avaliação do indivíduo. Porque não é simplesmente você olhar, né, o seu aluno, o seu cliente, de frente, costas, lado esquerdo, lado direito, achando que vai ter uma boa avaliação. Pode até ser um começo, mas não vai ser definitiva, tá bom? Porque nós trabalhamos exatamente com a parte de movimento. Todo mundo se movimenta, ninguém aqui é uma estátua, tá bom? Salvo os casos, né? E afinal, para que fazer? Né? Como está aí no slide que vocês estão vendo, a avaliação postural representa o ponto de partida para qualquer trabalho com musculação ou qualquer exercício, qualquer atividade física, tá? Não apenas a musculação. Independentemente de objetivo ser estético, preventivo ou recreativo. Na avaliação postural é necessário considerar todas as articulações, todos os grupos musculares e qualquer comprometimento físico ou neurológico que o indivíduo avaliado apresente. Vamos lá. Imagina você ter um senhor de 65 anos que tem Parkinson, que é diagnosticado com síndrome de Parkinson. Ele vai ter suas debilidades, suas limitações, e você vai ter que entender que a avaliação postural dele vai ter uma diferença em relação com aquele garoto que tem 60, que tem 25 anos, é totalmente ativo, não tem nenhuma doença crônica degenerativa, tá? Ou, né, pegar um senhor de mesma idade que não possui nenhum tipo de mal, né, seja Alzheimer, seja Parkinson, seja hipertensão, tá? Então vocês têm que levar isso em consideração, e muito, porque querendo ou não vai afetar o resultado final na avaliação, tá? Algumas doenças, até algumas dores que vocês podem se deparar ao longo do tempo, elas mantêm a pessoa, o indivíduo, em uma posição antálgica, né? Por conta de dor, certo? A dor, ela limita e ela te deixa numa posição de conforto para que você não fique sentindo aquela dor. E muitas das vezes aquela posição ela acaba gerando uma debilidade postural, tá bom? Os objetivos principais da avaliação, tá? Identificar desalinhamentos das estruturas ósseas e possíveis disfunções associadas a encurtamentos musculares, né? Como é o caso de um reto femoral encurtado, super encurtado, e um sólio, né? Um músculo da panturrilha, né? Mais profundo, encurtado. E isso vai gerar uma hiperextensão do seu joelho, tá? Isso é um desalinhamento da estrutura do fêmur junto à tíbia e fíbula e patela, tá bom? Avaliar proporcionalidade corporal, equilíbrio e simetria muscular. Sabe aquele seu parceiro que o dorsal esquerdo é enorme, mas o direito é uma porcaria? Ou que a inserção dele, né, a origem do dorsal dele é muito lá embaixo do lado esquerdo e muito lá em cima do lado direito, que dá um aspecto que está totalmente desalinhado, tá? Isso é causado e pode ser causado desde desvios posturais comuns, né, quanto também execução de exercício. Então, nessa parte a gente avalia também a proporcionalidade, tá? E isso muitas das vezes, quando você vai bater o olho, você vai ver, pô, esse dorsal aqui está puxando o ombro para baixo, tá com a pelve, né, do lado esquerdo tá mais alta, né, e isso aí acaba causando uma escoliose, por exemplo.
e aí gera assimetria muscular, tá? Analisar a mobilidade e estabilidade articular, tá? Imagina o peitoral encurtado, não o peitoral maior apenas, mas o menor, tá? O menor ele vai estar vem aqui de cima e vem aqui para as costelas, né? Então imagina ele encurtado e restringindo a mobilidade do seu ombro. É óbvio que a estabilidade articular do ombro vai ser prejudicada, tá? Independente de eu aqueço muito bem meu ombro antes de executar exercício. Ele pode até estar bem aquecidinho, bem lubrificado. Porém, nós temos a artrocinemática e a osteocinemática em conjunto ao trabalho, né? Então, imagina você tendo uma protusão do seu ombro, né? O ombro para frente, enquanto você faz um supino. Seu ombro está totalmente desconexo, né, da cavidade glenoide, né, posicionadinha bonitinha aqui. Ele escapa para frente e fica roçando ali na frente, né? E esse movimento se permanece ali até uma hora dar ruim, né? Então vai gerar vai gerar instabilidade articular, ok? Identificar padrões compensatórios e desvios biomecânicos que afetam a postura, que é o caso aí do ombro, né? Gerar informações para a elaboração de intervenções corretivas e preventivas. Pô, aí é punk, né? Porque se você não tem, né, um relatório completo de todas as alterações posturais do aluno, né, seus ombros estão para frente, ou melhor, o ombro direito está para frente, o esquerdo está em um movimento de slide, e isso está gerando uma assimetria de movimento. Ao invés dos dois estarem só protusos, um está para frente e o outro está em slide. É lógico que a intervenção ela vai ser corretiva aí, mas de forma diferente da direita e da esquerda. Tá? Por isso que quando a gente gera informações, a gente precisa lateralizar a parada toda, né, toda a avaliação, para saber o que a gente tem que fazer do lado esquerdo e do lado direito. O que a gente tem que fazer de frente e de costas. Tá? E aí, né, por isso, a avaliação e a reavaliação periódica são fundamentais, independentemente do objetivo do praticante. É preciso compreender o funcionamento do corpo para promover evolução física e preservar a saúde. Certo? É praticamente você pensar que não dá para eu avaliar só uma vez quando o meu aluno entra na academia ou ele entra aqui na minha consultoria, que eu vou avaliar ele só no começo e depois eu não vou precisar disso. Muitos falam, né? Mas eu preciso mandar foto, eu tenho que mandar vídeo. Não precisa, você tem o dever de mandar, porque é dessa forma que a gente faz correção, tá? No caso de consultoria online. Agora, presencialmente a parada é outra, né? A coisa fica muito mais simplificada, tá? Os métodos de avaliação postural, né? Aqui é que é a parte bonita da coisa. Como e quando realizar? A avaliação postural pode ser realizada de diferentes maneiras para identificar alterações nos padrões de movimento, seja de forma presencial ou online, né? Consultoria online hoje é o que mais a gente vê, né? Porém, ainda há pessoas que dão personal, né? E tem muito ainda, por sinal, que é muito mais simples e fácil de você gerar resultado para a pessoa, mesmo você não tendo todo o conhecimento dentro de avaliação e correção postural, tá? O que eu sempre aconselho, sempre digo, né, para alunos de mentoria, de cursos, né, de capacitações, antes de você correr para um online, que vai te dar uma margem muito maior de ganho, você precisa, é regra isso, tá? Você tem que entender como que funciona presencialmente. Não dá para você apenas ficar vendo foto e vídeo, né? Eu dou o exemplo de mim, eu trabalhei em academia por pelo menos 8 anos,
9 anos constantemente, né, e não era tão ativo no online. Eu só fui para o online com muita segurança, né, ali por volta de 2017 para 2018, né, e toquei o barco. Só que, lógico, eu fui abandonar a vida de personal trainer em 2022, né, totalmente, porque aí já não condizia muito é, o tempo gasto de ida e volta e o pessoal da consultoria. Então é uma parte que acaba sendo divisor de águas, né? No momento que você realmente começa a ter uma visão, né? A ter uma atenção maior ali no online, né? A inspeção presencial, por sinal, né? Que é a avaliação postural presencial, é simples, é fácil, né? Porque você está ali com o aluno, você está trocando ideia, né? Você está entendendo a vida dele como um todo, tá? E na inspeção presencial, na avaliação presencial, a gente observa diretamente o indivíduo, né? A gente pode usar instrumentos como o fio de prumo e o cimetógrafo, que é... O fio de prumo eu acho que vocês conhecem, né? Uma pecinha, um pezinho, né? Pendurada num barbante, numa cordinha, e ele vai até o chão, né? Isso aí faz uma linha reta, 90 graus, bonitinha, linda, maravilhosa, com exatidão. Tanto é que pedreiro usa, ou alguns deveriam pelo menos usar, né? E o cimetrógrafo, ele é um painel de mais ou menos 2,20 m de altura por 90 centímetros de largura, quadriculado e transparente. Com ele a gente consegue fazer, né, a avaliação presencial ali. No online é diferente, tá? E a gente vai conversar sobre isso. A análise é em diferentes vistas do corpo, então eu consigo fazer uma visualização de 360 graus no aluno, eu consigo percorrer ele todo, peço para ele ficar de pé e eu vou andando em volta dele para inspecionar. Posso pedir para ele ficar sentado e inspecionar ele em vista superior também, tá? Então é uma avaliação muito mais nítida, né, para o avaliador. E também tem a possibilidade de palpações musculares. Apesar que muitas academias e até mesmo muitos professores evitam de fazer palpação muscular, né, palpação anatômica para sentir a articulação, músculo, é muito necessário, tá? Por quê? Com a palpação você consegue identificar a rigidez muscular. Como por exemplo, vou e aperto o trapézio superior esquerdo, né, o direito no meu caso, né, direito, e aperto o esquerdo. Eu vejo a tensão muscular que tem neles, certo? E também tem uma possibilidade maior de aplicação de testes específicos para avaliação postural, tá? Você tem N avaliações, né, N testes para fazer, né, como teste de Wells, agora me fugiu da cabeça, nossa senhora, mas o teste de Wells, o teste de Thomas, né, para verificar encurtamento de ilho e reto femoral, tá? Teste de giba para testar a gibosidade dos dorsais, né, ali, caso tenha uma escoliose estrutural. Então você consegue aplicar testes específicos com mais facilidade, tá? A avaliação online, que é hoje o que muitos eu acho que fazem, ou pelo menos eu penso que fazem, é avaliação que permite alcançar as mais diferentes regiões, né, mais pessoas, e acaba ampliando o retorno financeiro, mas ele apresenta os desafios como posição de foto, iluminação e qualidade das imagens. Como eu falei para vocês, eu estou nesse meio de consultoria já faz, creio eu que uns 8, 10 anos, né, fixamente,
E eu já atendi muita pessoa de forma online. Eu acredito que eu tenha atendido pelo menos entre. Já deve ter passado de 900, 1.200 pessoas, creio eu, tá? Nesse tempo todo. E, assim, é muito difícil você conseguir pegar uma pessoa que ela sempre vai te mandar a foto padrão como você pede, tá? Por quê? Às vezes a pessoa não tem um local adequado, né, espaçoso, não tem um local iluminado, né? Às vezes a pessoa não tem roupas adequadas e vai, por exemplo, te mandar foto de lingerie vermelha com lantejoula. Acontece, acontece. Ou vai te mandar foto nu, que é coisa que já aconteceu. Então, assim, quando a gente trabalha de forma online, a gente se depara com tudo, com dificuldades, porém todas essas dificuldades são possíveis de sair pela tangente, tá? Dá para você fazer uma boa avaliação desde que você tenha o conhecimento necessário para tudo, tá? E nesse tipo de avaliação, o conhecimento e a experiência do avaliador tornam-se ainda mais importantes, pois a análise será feita apenas por fotos e ou vídeos, né? Em muitos casos, né, pelo menos assim, 80% das avaliações que eu faço, eu consigo fazer só por foto, né? Creio pela experiência, né, que eu adquiri ao longo dos anos, mas também é necessário algumas vezes, né, eu creio eu que também uma não tão grande, mas uma média parte dos casos eu peço vídeos para avaliação em movimento, né, avaliação dinâmica, porque acaba sendo necessário. Ou melhor, né, quando o aluno te manda vídeo agachando com 200 quilos no lombo, você avalia. E aquilo ali faz parte da avaliação online. Tá? O vídeo de correção de exercício, ela se torna uma avaliação dinâmica. Tá? Não é apenas porque você fez a avaliação no começo da periodização de treinamento da pessoa que você não vai reavaliar na rotina do dia a dia dela com o exercício físico. Tá? Então acaba que a avaliação ela se torna muito constante. Tá? Agora, período de avaliação de uma para a outra, aí vai depender da forma que você vai conduzir a periodização de treinamento também. Eu faço em torno de 4 a 7 semanas, né? Não deixo passar muito disso, porque querendo ou não, intervenções com alongamento, mobilidade, exercício respiratório vai ter um efeito agudo, né, de curto prazo. Então, não dá para você avaliar no dia 1º de janeiro e avaliar apenas no dia 1º de julho, né? Aí você vai ter uma perda de resultado muito grande, porque tem que ser algo mais constante, tá? E aí entra um caso que eu tenho torcido o bico demais, que é software e IAs de análise postural. Vamos lá. Apesar do surgimento de diversos softwares e ferramentas de inteligência artificial para avaliação postural, ainda não há garantia de que essas análises automatizadas consigam considerar as particularidades de cada indivíduo. Em geral, a análise torna-se simplista, baseando-se apenas na marcação de pontos das estruturas ósseas. Tá, é uma parte que realmente eu brigo demais, porque quando a gente fala de avaliação, ela não é algo, a avaliação postural, ela não é algo que você vai só ver a foto ou vai só ver o vídeo, né? Então, você simplesmente vai pegar a lista de dores que essa pessoa tem, o que ela faz durante o dia, as cirurgias que ela tem, os medicamentos que ela toma e
qualquer tipo de doença que ela tiver, porque vai alterar. Você pega uma foto, eu tenho visto isso em Facebook e Instagram. Como eu sou velho, eu uso o Facebook ainda. E eu vejo moleque falando assim, eu criei uma IA que faz avaliação postural. É só jogar a foto. Tá, vai jogar a foto, aí a IA vai falar que o pé tá pronado, que o joelho tá em rotação, que o quadril tá, a pelve tá inclinada, mas não tá levando em consideração o que a pessoa faz, não tá levando em consideração o que a pessoa tem. Eu já falei isso em alguns cursos, já falei em rede social. Não se altera a postura de um atleta de esporte que não seja musculação. Nadador geralmente tem uma postura cifótica com protusão de ombros por conta da abdução das escápulas. Eu não vou corrigir isso porque aquilo ali é um desvio postural de funcionalidade para ele, porque ele é um nadador. Quando ele estiver mais velho e ele não quiser mais praticar atividade física, né, natação a dele, a gente corrige. Mas enquanto estiver dando performance a ele, você não mexe. Então, se você joga lá na IA que as fotos, mas não dá os detalhes, ela só vai te mostrar o que ele tem ali e você vai corrigir totalmente errado, tá? Eu poderia falar muito bem, né, montar um prompt de IA e vender. Mas o que vai adiantar? Eu tenho que entender a particularidade do meu aluno. Não é simplesmente jogar foto em um software que pega pontos ósseos como tornozelo, joelho, quadril, cabeça, nariz, olhos, boca, né, orelhas e mandar avaliar. Não é simples. A avaliação ela não tem que ser estática, ela não tem que ser muito menos jogada em um software. Ela tem que ser visualizada de forma muito coerente pelo avaliador, tá? Temos a palpação, como eu tinha falado para vocês, que é um método muito utilizado por profissionais que trabalham com terapias manuais, geralmente massoterapeuta e fisioterapeuta, tá? A avaliação por meio da palpação permite identificar rotações das vértebras da coluna, além de regiões com maior tensão muscular e facial, que podem gerar aderências nos tecidos conjuntivos, que é o caso daqueles nódulos que vocês têm nas costas que causam dor. Tá? Muitas das vezes aquelas pequenas aderências que causam, que geram, né, por esforço excessivo, elas criam, né, as bolinhas e que acaba tirando ali parte do comprimento, tensão da musculatura de forma correta, tá? Às vezes a sua musculatura ela deveria ter um comprimento de 25 centímetros em alongamento, só que ela está dando 22,3 centímetros, ou seja, está tendo perda de perímetro ali, de distância de alongamento, e isso gera um pequeno desvio, né, na articulação, possivelmente podendo gerar um desvio na articulação, tá? E temos também a goniometria, que é um instrumento, o goniômetro no caso, né? Ele é um instrumento composto por duas hastes articuladas e graduadas, utilizado para mensurar os ângulos articulares, né? Por meio dela é possível avaliar a amplitude de movimento de cada articulação e identificar possíveis restrições de mobilidade. Eu não tenho meu goniômetro aqui, tá? Ele deve estar perdido em alguma caixa, né? Porque faz muito tempo que eu não uso ele. Mas é só pensar que ele é uma reguinha, né? Uma reguinha de 15 centímetros para cá, uma reguinha de 15 centímetros para cá que está unida no meio. E aí você tem como fazer a graduação, né, de ângulo com a articulação. Geralmente você pega o goniômetro, coloca na articulação, né, aonde ela dobra, né, a articulação dobra, estende, você coloca ela, faz a flexão, vamos colocar o cotovelo no caso, né, você faz a flexão do cotovelo, vê o ângulo que dá e depois faz a extensão para ver o ângulo de extensão do seu braço, né, do seu cotovelo, no caso aqui, tá bom?
Geralmente a gente utiliza muito ele para fazer avaliação presencial, tá? E fisioterapeuta também para verificar o ganho de amplitude no, na reabilitação de pessoas que sofreram acidentes e entraram em cirurgia por necessidade ou também que foram acamados por muito tempo, imobilizados e que agora precisa ter um parâmetro de ganho de amplitude ao longo do trabalho reabilitativo, tá bom? Bom, essa aulinha ficou em 25 minutos e 30. O que eu vou fazer? Nesse momento, eu vou cortar, tá bom? Eu vou falar tchau para vocês e vou gravar mais uma aula, 3 aulas, porque esse conteúdo aqui ele é um pouquinho extenso mesmo, tá bom? Então, aguenta aí que daqui a 5 minutos você vê novamente a continuação da aula, tá bom?